Olá pessoal, eu sou o Caco e eu vou resolver mais um problema para você. E é um problema que buga a cabeça da galera, tá? Santa Casa, São Paulo. Indica-se como P de A o conjunto das partes de um conjunto A. Qual o número de elementos do conjunto das partes do conjunto vazio? É assim que lê isso aqui, tá? Porque P de A é o conjunto das partes de um conjunto A. Então, P de conjunto vazio é o seguinte: esse primeiro P é o conjunto das partes do conjunto vazio. Só para ler isso aqui já é complicado, tá? Então é o seguinte, ó, antes de seguir aqui, eu vou dizer uma coisa. Você fala assim, mas para que serve isso aqui? Exatamente para que eu não sei. Eu sei o seguinte, que as provas colocam esse tipo de questão para selecionar os inteligentes, tá? Aqueles que conseguem pensar de forma organizada. Então vamos fazer aqui. Vou fazer aqui o conjunto A. Esse aqui é o conjunto A. O conjunto A tem três elementos: o elemento 1, o elemento 2 e o elemento 3, tá? E aqui eu vou fazer o conjunto das partes do conjunto A. Bom, o conjunto das partes, ele tem o número de elementos do conjunto das partes, tá? A gente coloca assim, ó. Assim, ó. O número de elementos do conjunto das partes de A, ele é 2 elevado ao número de elementos do A. Número de elementos do A. Tá? Ficou pequenininho, ficou uma bosta aqui. Então, vou fazer de novo aqui, ó. Tá? O número de elementos do conjunto das partes do A é igual a 2 elevado ao número de elementos do conjunto A. Tá? Quantos elementos tem no conjunto A? 1, 2, 3. Então, é 2 elevado a 3. Esse é o número de elementos que tem que ter aqui. 2 elevado a 3 dá 2 vezes 2 dá 4, vezes 2 dá 8. Então, tem que ter 8 elementos aqui. E como é que é o conjunto das partes do conjunto A? Significa que eu vou pegar o conjunto A e vou separar ele em várias partezinhas. Tá? Então, por exemplo, eu vou pegar o conjunto A e vou tirar primeiro os elementos unitários. Então, o conjunto unitário 1. Esse é um elemento do conjunto das partes do A. Outro elemento do conjunto das partes é o conjunto unitário 2. Outro elemento é o conjunto unitário 3. Tá? Entendeu? Então, eu peguei o conjunto das partes, eu peguei o conjunto A e dividi em várias partes. Um é o conjunto com um elemento, outro é o conjunto com outro elemento, outro é o conjunto com outro. Mas também tem outras partes, por exemplo, de 2 em 2, né? Então, o conjunto com o elemento 1 e 2, outro conjunto com o elemento 1 e 3, e outro conjunto com o elemento 2 e 3. Certo? Tem mais alguma combinação 2 a 2 aí que eu posso fazer? Não. E o outro conjunto das partes é o conjunto com todos os elementos dentro. O 1, o 2 e o 3. E esse daqui, por acaso, é o próprio conjunto A. Ó. Esse daqui é o conjunto A. Tá lá. Tá? Aí você fala, bom, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E agora? Qual que é o outro, então? Se você já pegou um, com outro, já pegou, fez duplo e pegou com todos. E agora? Qual que é o outro? Qual que é o oitavo elemento? É o conjunto vazio. Com nenhum elemento daqueles. Tá? Eu podia até ter começado com ele, mas eu quis deixar ele por último para fazer mistério. Tá? Então, o conjunto das partes é assim. É o conjunto com os conjuntos formado com partes do A. Então, unitário primeiro, depois duplas, todas as duplas possíveis, todos os unitários possíveis, depois com todos os elementos, né? Se tivesse mais elementos aqui, daí todos os com os 3 elementos, todos com 4 elementos, todos com 5 elementos. Quantos elementos tivesse, ia ficar gigante, né? Imagine aqui, se tivesse 10 elementos no conjunto A, o conjunto das partes do conjunto A ia ter 2 elevado a 10. 2 elevado a 10 dá 1024. Eu não ia ficar nunca escrevendo tudo isso aqui. Escrever, né? Um unitário com cada um, depois duplas, de cada um, depois triplas, depois. Ia ficar uma loucura. Então eu só fiz 3 porque daí fica mais fácil de ilustrar. Tá bom? Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Certo? Tá. Então, essa é a parte fácil. Agora vem essa daqui. Então, ele quer o conjunto das partes do conjunto das partes do conjunto vazio. Então, vamos começar por dentro. O
Conjunto vazio, tá aqui o conjunto vazio, ó. Esse aqui é o conjunto vazio. O que tem lá dentro do conjunto vazio? Nada. Nada. Tem nada. Não, antes disso eu vou fazer o conjunto B. Ó, vou fazer o conjunto B. O conjunto B tem um elemento lá dentro. É o elemento Z. Qual é o conjunto das partes do conjunto B? Então, é um conjunto com o elemento Z e o conjunto vazio, com nada dentro. Não tem um elemento lá? Então, 2 elevado a 1 dá 2, ó. É o próprio conjunto B e o conjunto vazio, porque o B só tem um elemento. E quando ele não tem nada? Então, ó, o conjunto das partes do conjunto vazio tem quantos elementos lá dentro? Né? Se é 2 elevado ao número de elementos que tem lá, então esse aqui tinha 3. Então 2 elevado a 3 deu 8. Esse aqui tem 1, então 2 elevado a 1 deu 2. E esse aqui tem 0 elementos, então 2 elevado a 0 dá 1. 2 elevado a 0 dá 1, então tem que ter um elemento lá dentro. Que elemento lá dentro? Olha, é um conjunto unitário com os elementos daqui, não tem nenhum. É o conjunto com os pares daqui, mas não tem nenhum. E o conjunto vazio. Tá lá, conjunto vazio. Que as outras vezes eu fiz assim, ó, tá? Isso daqui, né? Isso daqui é igual a isso aqui, tá? Tá? Conjunto vazio, ó. Então, o conjunto das partes do conjunto vazio tem um elemento lá dentro, que é quem? Que é o conjunto vazio. Agora, então olha só. O número de elementos do conjunto vazio é 0. Então, o número de elementos do conjunto das partes do conjunto vazio é 2 elevado a 0, que deu 1. Então, quer dizer que o número de elementos do conjunto das partes do conjunto vazio é 1. Então, o número de elementos do conjunto das partes do conjunto das partes do conjunto vazio vai ser o quê? Vai ser 2 elevado a 1. Então, tem que ter o quê? 2. Mas que elementos são esses aí? Então, vou dizer. Então, esse aqui é o conjunto das partes, o conjunto das partes do conjunto das partes do conjunto vazio. Tá? Deixa eu ver se eu acertei. Não, fiz um parênteses a mais aqui. Aqui também fiz um parênteses a mais, né? É o conjunto vazio, que é desse, esse daqui é desse aqui. Ah, não, esse aqui tinha que ter mesmo, porque tem um N aqui. Não, tá certo, não precisa não. Tá? Então, que elementos tem que ter aqui dentro? Então, vamos pegar esse conjunto aqui e vamos colocar os elementos aqui dentro. Então, um dos elementos é o conjunto com um elemento vazio. Conjunto unitário com um dos elementos lá. O outro é o conjunto vazio. Acabou. Tá? Ó, então, o conjunto das partes desse conjunto que tem um elemento conjunto vazio é um conjunto unitário com um único elemento que tem lá dentro. E um conjunto sem nada. Tá aqui. É como esse daqui do B, ó. O B, ele tem um elemento Z. Então, o Z é esse aqui, ó. Então, o conjunto das partes do B é o conjunto unitário com o Z, mais o conjunto vazio. Esse aqui é como se fosse o Z, ó. Então, esse aqui, o conjunto das partes desse conjunto aqui, é o conjunto unitário com o conjunto vazio e o conjunto vazio. Entendeu? E esse daqui, ó, é o conjunto das partes do conjunto vazio, ó. Esse daqui é o conjunto das partes... Porque isso daqui, ó, é o conjunto com o conjunto vazio lá dentro. E é isso aqui, ó, é o conjunto com o conjunto vazio lá dentro. Entenderam? Então, a resposta aqui é o quê? É 2. Entendeu por que buga a cabeça da pessoa? Mas é só seguir a lógica. Só seguir a lógica. Tá bom? Segue a lógica aí que dá para entender. Tá bom? Ficou com dúvida mesmo assim? Vai nos comentários ali e põe a sua dúvida. Toda dúvida pertinente ao assunto é uma dúvida válida, merece respeito e merece uma resposta respeitosa. Então, não tem problema não. Tem pergunta, vai ali nos comentários e faz sua pergunta. Tá bom?
Não esquece de curtir o vídeo, inscrever-se no canal, compartilhar com quem você conhece o que tem visto por aqui. Tá bom? Compartilhe com quem você conhece o que tem visto por aqui. Tá? Esse problema aqui ele vai entrar na playlist de conjuntos do MFUNA como problema extra e essa playlist que está bem aqui. Tá bom? Isso aí, vamos que vamos e até a próxima.